Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês se encontrem bem. Na videoaula anterior, foi dado início à elaboração dos roteiros, como também foi dado seguimento às outras etapas da criação do nosso programa de podcast, com orientações sobre a gravação, a edição e a distribuição. Ainda na semana anterior, retornamos a vocês com um feedback sobre as falas usadas, sobre a elaboração dos roteiros em cada episódio, orientando inclusive para eventual reescrita. E com o nome do programa, a identidade visual e a vinheta, o nosso programa ganhou forma. Estamos contentes com a dedicação e o comprometimento de vocês, além de que maravilhadas com tanta criatividade. Na videoaula de hoje, eu gostaria de apresentar algumas questões relativas à linguística textual, a partir dos trabalhos feitos por vocês, quando da elaboração dos roteiros. Como já foi falado na terceira videoaula, a importância de se ter um roteiro serve justamente para dar respaldo ao locutor. Claro que à medida que vocês foram elaborando, nós fomos lendo e devolvendo com algumas observações, correções, enfim. É que ainda que se trate de um texto escrito transformado em fala, não deve estar afastado da pontuação e dos elementos de coesão e de coerência, já que são esses elementos que conferem um movimento ao que se tem a dizer. Ainda devem estar ligados à boa locução, à oralidade, com observância à entonação e à respiração. Também falo a vocês que não é legal fazermos julgamentos da forma como foi falada. Até porque na fala não há como dizer o que é certo e o que é errado. Nem dá para questionar eventual falta de observância às normas gramaticais. Porque a língua falada, por ser mais dinâmica, mais imediata, nem sempre pode ser calculada, pensada, enfim. Além disso, desprestigiar outras formas de falar pode gerar preconceito e causar ressentimentos ao falante. O importante é que o que se tem a dizer seja claro e atinja o nosso público, os nossos ouvintes. E trazendo essas observações para a nossa atividade de criação de podcasts, percebi que dentre as principais dificuldades encontradas quando da elaboração inicial dos roteiros e da gravação dos episódios, foram a falta de utilização de certas características discursivas, como o improviso, a pausa, a entonação. Algumas dessas questões causadas até pela falta de pontuação. Uma das funções da pontuação é tornar as orações e os períodos mais fáceis de serem lidos e compreendidos, justamente por facilitar a entonação e envolver a respiração. Dentre os sinais de pontuação, como o parênteses, as reticências, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as aspas, o travessão, destacamos principalmente o ponto final. Por quê? Porque esse senhor ponto é que encerra as frases simples, os parágrafos e os textos, dando uma parada considerável na entonação. Percebam nesse slide a importância do ponto final. Era uma vez uma menina que vivia em uma casa azul em uma cidadezinha nos arredores da cidade do México. O nome dela era Frida. Mas quando Frida completou 6 anos, ela teve paralisia infantil. E a sua vida mudou de repente. Percebam, então, como o ponto final, ele dá uma entonação, uma pausa, um movimento à nossa fala. Já a senhora vírgula, ela tem inúmeras funções. Dentre elas, separa palavras, orações, enumerações, vocativos, algumas locuções adverbiais e expressões interpositivas. Olhem só a diferença entre falar. Aos 6 anos, Frida foi acometida de paralisia infantil, mas isso não a impediu que praticasse esportes. E olha a diferença se usarmos a vírgula. Aos 6 anos, Frida foi acometida de paralisia infantil, mas isso não impediu que praticasse esportes. Vejam como a vírgula acaba dando um movimento à nossa fala.
E na descrição desta videoaula está o link de acesso aos slides sobre esse assunto, com maiores especificações e exemplos de outros tipos de pontuação, que são bem importantes para esse tipo de trabalho. Vocês podem acessar lá e qualquer dúvida podem mandar para o meu e-mail, que eu responderei assim que possível, ok? Bom, feita essa breve explicação, até como devolutiva geral da atividade que desenvolvemos ao longo dessas aulas com os episódios de podcast, proponho a vocês uma última atividade, já que estamos nos encaminhando para o final desta videoaula e do projeto de estágio. Portanto, peço que individualmente vocês elaborem um pequeno texto de no máximo 15 linhas, contando como foi a experiência de vocês como produtor do conteúdo do programa de podcast. No mesmo texto, vocês darão um breve relato do retorno dos ouvintes de vocês. Esse texto vai ser feito no nosso grupo de WhatsApp que nós criamos. E aí vocês já vão compartilhar essa experiência, não só conosco, mas também com os colegas de vocês, com todos os colegas, e aí nós teremos uma posição do que vocês sentiram quanto a isso. Bom, pessoal, vamos para as nossas considerações finais. Durante esse processo de estágio, procuramos desenvolver atividades relacionadas à produção, concepção, gravação, edição, hospedagem e divulgação do podcasts, em conjunto com componentes linguísticos e orais, características desse gênero, inclusive para dar embasamento às produções textuais de maneira geral. Objetivamos também estimular o uso dos recursos digitais, das novas tecnologias e contribuir com a formação crítica de vocês. E esses, em síntese, foram os nossos objetivos gerais. Como objetivos específicos, pretendemos introduzir o gênero podcast a vocês, apresentar elementos textuais como título, introdução, desenvolvimento, conclusão, bem como abordar o papel da pontuação, especialmente sobre o uso das vírgulas, do ponto final, como elementos de entonação e de oralidade. Também mencionamos alguns problemas com o uso excessivo da informalidade e de vícios de linguagem como gírias, cacuetes, e discorremos acerca da importância da linguagem simples, objetiva e clara. Também visamos estimular a criatividade e o trabalho de uma maneira setorizada e em grupo, introduzindo o gênero roteiro e incentivando a pesquisa a fontes confiáveis, dentre tantos outros objetivos específicos. No decorrer desse processo, foi possível ver o engajamento de vocês ao nos enviarem as propostas de nomes de programas, das imagens da identidade visual e de áudios para as vinhetas, como também ao atenderem às atividades intermediárias propostas por e-mail. Igualmente, percebemos que vocês foram bastante receptivos ao aceitarem algumas sugestões por nós fornecidas. E com o resultado dos episódios gravados, vimos o empenho e comprometimento de vocês, que deram grande criatividade ao programa. O efetivo alcance dos nossos objetivos será melhor verificarmos após lermos os textos elaborados por vocês nessa atividade que pedimos hoje. Estamos muito felizes por essa experiência e por essa oportunidade. Agradecemos a vocês, alunos, pela cooperação e também agradecemos às nossas tutoras e coordenadoras por nos acompanharem nesse processo e por responder prontamente aos nossos questionamentos. Todo esse processo contribui para a nossa formação, como futuras professoras e profissionais dessa área. Um caloroso abraço e até breve. Muito obrigada.